O Fluminense estreou ontem no Carioca, pelo menos estreou com seu time titular, digamos assim, né, o seu time principal. O Fluminense estava entrando com o terceiro time, praticamente um time sub-20, até então ali no Carioca, ainda usando o Marcão como interino, o Diniz também estava de férias. Estreou bem, ganhou, teve bons momentos nesse jogo, mas apesar dos bons momentos, da boa apresentação desse início de Fluminense de 2024, essa apresentação do Fluminense me fez pensar em algumas coisas em relação ao Campeonato Carioca e eu queria falar disso com vocês nesse vídeo. O Fluminense estreou seu time titular, um time que, diferente do ano passado, tem muitas opções agora no banco de reservas. Tem, por exemplo, uma infinidade de atacantes. Tem o Douglas Costa, o John Kennedy, tem o Cano, o Keno, tem o John Arias, tem o Lelê, tem o Ione Gonzalez. Não que o Ione Gonzalez seja uma grande opção para o Fluminense, pelo menos na minha opinião, mas o Fluminense é um Fluminense diferente do ano passado, um Fluminense que tem mais possibilidade de produzir melhor do que produziu no ano passado. No ano passado, apesar de ter ganhado o Carioca, apesar de ter ganhado a Libertadores, ainda era um time que tinha suas limitações quando o Diniz precisava trocar ali os titulares, colocar boa parte dos reservas. Ele tinha muitas vezes que improvisar muita gente, o time perdia muita produtividade em alguns momentos, mas esse ano tende a ser um pouco diferente. O Fluminense tem até excesso de jogadores, a gente vai falar um pouco disso também, mas eu queria falar um pouco também sobre o impacto dessa estreia do Fluminense na visão que a gente pode ter do Campeonato Carioca. Antes, deixa eu só me apresentar, eu sou Bruno Ferreira, esse daqui é meu canal. Aqui eu falo de futebol brasileiro de modo geral. Hoje eu vou falar de Fluminense, mas aqui eu falo de Flamengo, falo de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, de Grêmio. Eu falo de qualquer time do futebol brasileiro que tenha alguma coisa relevante para a gente poder conversar, para a gente poder debater. Lembrando que eu não sou jornalista, eu sou um torcedor assim como você. Eu trago aqui os temas para a gente poder debater junto quando eu entender que vai ser interessante para vocês também. Mas vamos falar um pouco dessa questão do Fluminense. O Fluminense estreou bem, passou um susto ali no primeiro tempo, com uma falha do Fábio na saída de bola. Mas apesar disso, o Fluminense estava criando muito. Inclusive o Germancano perdeu ali algumas chances que não é normal ele perder. Mas a gente tem que lembrar que o Fluminense vem aí de 7 dias de treinamento só. Jogou com o time ali titular, mas é um time que estava de férias até então. O próprio Diniz falou que ele antecipou uma semana ainda da estreia desse time, porque entendeu que o time estava treinando bem, estava recebendo uma carga de treinamento já um pouco maior, e a tendência era mesmo a gente ver um time um pouco fora de ritmo ainda. Mas apesar disso, e apesar do susto que o Fluminense passou no primeiro tempo, tomou ali um gol praticamente do meio campo nessa falha aí do Fábio, o Fluminense conseguiu se recuperar no segundo tempo, conseguiu impor o ritmo, fazer os gols. Inclusive é um jogo que terminou 4-1, mas poderia ter terminado ali 6, 7-1, porque o Fluminense criou bastante para isso. E inevitavelmente a gente tem que dar um destaque para as estreias do Terans e do Renato Augusto. Os dois entraram, os dois jogaram bem, participaram ali das jogadas, participaram inclusive da jogada do gol ali, do segundo gol do Arias. Criaram muitas chances, os dois tentaram finalizar algumas vezes, e os dois devem entrar na briga ali pela titularidade. O Renato Augusto eu não acredito tanto que seja titular, ele tem um histórico de contusões, de problemas físicos ao longo do ano, e eu não acredito que ele consiga jogar o jogo todo, nem a temporada toda, numa temporada que a gente tem que lembrar que é de por volta de 70 jogos. Então eu acredito que ele não venha como titular, mas ele é com certeza uma boa opção ali para esse meio campo do Fluminense, até porque é um jogador muito experiente, é um cara que sabe decidir jogo, é um cara que sabe ser protagonista, mas que tem essa questão física que o Fluminense vai ter que saber gerenciar, apesar do Fluminense ter uma lista de bons jogadores ali no meio campo também. Tem o próprio Terans, que também entrou e jogou bem, tem o Ganso, tem o Lima, tem eventualmente uma movimentação ali de trazer o Marcelo um pouco mais para o meio campo e alguém fazer a cobertura ali na lateral. São algumas das possibilidades que o Fluminense tem. Mas pelo menos de meio campo o Fluminense tem também uma lista de bons jogadores e uma lista de possibilidades. O Diniz também optou por entrar com o Germancano ao invés do Lelê. O Lelê, que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca desse ano e fez um bom início de Campeonato Carioca. Lembrando que o Lelê não foi inscrito no Mundial, então ele começou a pré-temporada junto com o time que iniciou o Campeonato Carioca, junto com esse misto de sub-20, com alguns jogadores ali um pouco mais experientes, e foi decisivo nas vitórias que o Fluminense teve até então, e está fazendo uma boa participação no Campeonato Carioca. Inclusive em alguns momentos do jogo a torcida pediu a entrada do Lelê, mas o Diniz optou pelo Germancano,
até porque é o atacante principal da equipe, fez mais de 40 gols no ano passado, fez mais de 40 gols no ano retrasado. Ele tem todo o crédito para o Diniz confiar nele como o atacante titular. Mas é justo também que em algum momento o Lelê receba novas oportunidades com o time titular, um time mais qualificado, e mostrar o quanto ele consegue performar com esse time titular também. De modo geral, o Fluminense foi bem, venceu, fez um pouco mais do que era esperado para um time que está treinando há 7 dias, principalmente porque pegou um time que tem 2 meses de treinamento. O Bangu começou a treinar em novembro do ano passado, e é justamente nesse ponto aí que eu começo a pensar sobre o que a gente tem que esperar do Campeonato Carioca daqui para frente. Eu sei que o tema que eu vou falar aqui, ele se repete em vários campeonatos, não só no Campeonato Carioca, mas como eu sou aqui do estado do Rio, eu tenho um pouco mais de acesso à informação em relação ao campeonato, tenho um pouco mais de oportunidade de acompanhar, inclusive eu moro aqui em Volta Redonda, e o Volta Redonda é considerado a 5ª força do futebol carioca hoje. É um time que tem um certo destaque em relação aos outros pequenos aí do estado, então é um campeonato que eu consigo trazer um pouco mais de informação e uma análise um pouco melhor. Mas eu sei que isso está se repetindo em vários campeonatos estaduais. O Fluminense pegou um Bangu que tinha 2 meses de treinamento, e o Fluminense entrou em campo com um time que está treinando há 7 dias, que tem um pouco menos de entrosamento, até porque houve algumas mudanças ali no time, entrou jogadores novos, e alguns como o Nino, por exemplo, saíram do Fluminense, então é um momento ali de reformulação, apesar da base do Fluminense ter sido mantida, é um momento ali de um time que está começando um ciclo. E apesar do Bangu estar passando uma fase muito ruim, tem só 1 ponto no Campeonato Carioca, o Fluminense atropelou o Bangu no segundo tempo e em boa parte do primeiro tempo também. Apesar de todos os gols ali que o Germancano perdeu, como eu disse, gols que ele não está acostumado a perder, mas o time está sem ritmo. Apesar de tudo isso, o Fluminense também jogou bem no primeiro tempo e poderia ter saído do primeiro tempo ali com 3-0, por exemplo. E o que me chama a atenção em relação a isso é a discrepância que é cada vez maior entre os 4 grandes do Campeonato Carioca e o restante dos times. Além do Fluminense ter entrado ontem com um time que tinha 7 dias de treinamento e passou por cima do Bangu, o Fluminense está em primeiro no Campeonato Carioca, jogando a maioria dos jogos até então com um time sub-20. E com esse time sub-20, ele empatou com o Volta Redonda, ele venceu a Portuguesa, venceu o Nova Iguaçu e venceu o Audax. Essa disparidade técnica está fazendo o campeonato ser cada vez mais desinteressante e cada vez menos atrativo para quem vai assistir os jogos. Eu, por exemplo, moro em Volta Redonda, fui ver o jogo do Volta Redonda com o Fluminense estreando com aquele time sub-20 e o Volta Redonda jogando com seu time titular. Foi um jogo tecnicamente abaixo do que a gente gostaria de ver, e ainda assim o sub-20 do Fluminense, em boa parte do tempo, foi superior ao time do Volta Redonda. E além de tudo, eu conheço, por exemplo, torcedores do Fluminense aqui em Volta Redonda, que não quiseram ir ver o jogo, apesar de Volta Redonda ser uma cidade que não é muito grande, então o torcedor não percorre grandes distâncias até chegar no estádio, por exemplo. Tem muita gente que não quis ir ver o jogo, porque sabe que seria o sub-20 do Fluminense contra o time do Volta Redonda, que não é um time tecnicamente muito bom. E isso se repete em vários outros jogos. Vários jogos do Flamengo, que também estavam com seu time alternativo, ou eventualmente quando 2 times pequenos se enfrentam, não existe nenhum atrativo muito interessante para o público poder acompanhar. Se a gente não está acompanhando o Fluminense e o Flamengo porque estão jogando com times alternativos, imagina a gente ver uma Portuguesa e Audax, por exemplo. Mas a grande questão é que hoje, além de tecnicamente os 4 grandes do Rio serem muito superiores aos outros times do campeonato, e eu sei que vai ter gente falando aqui que o Nova Iguaçu está fazendo um bom campeonato, que ano passado o Volta Redonda chegou na semifinal, mas isso só está acontecendo porque os times não estão priorizando o campeonato estadual, e isso é muito notório quando a gente vê os times entrando com o time sub-20. O Botafogo está no momento de reformulação, perdeu parte do seu elenco e está usando o Carioca para poder se preparar para aquilo que realmente considera importante, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Vasco também está passando um momento de reformulação e não vai usar o Carioca como parâmetro. E a gente tem que entender que dos 4 grandes do Campeonato Carioca, o Flamengo tem um faturamento bilionário, o Vasco e o Botafogo se tornaram SAF, e 2 SAFs que têm dinheiro para investir, e a gente pode ter certeza que nenhum desses 2 times vai cair no Campeonato Carioca. E o Fluminense, apesar de não ter um faturamento tão alto, é um time bem administrado, com as contas ali reguladas, e que conseguiu contratar muito bem nos últimos anos. Só para a gente ter uma noção, o Fluminense gastou 20 milhões de reais nessa janela de transferência, o que é muito pouco comparado aos outros times da Série A, principalmente o Flamengo.
Mas mesmo o Fluminense tendo gastado 20 milhões de reais, isso ser um valor muito baixo, pensando num clube da Série A, isso é muito mais do que qualquer clube pequeno do estado do Rio tenha gastado nesse ano. E é muito mais do que eles vão faturar, por exemplo, em 1 ou 2 anos, ou até mais que isso. Geralmente esses clubes faturam muito pouco. E essa disparidade financeira e técnica vai fazendo o campeonato ficar cada vez mais desinteressante. E como eu disse, eu sei que isso acontece em outros estados também. No estado de São Paulo tem 5 clubes com dinheiro para investir realmente, que são o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos e o Bragantino. Mas o Campeonato Paulista é um campeonato tecnicamente melhor do que o Campeonato Carioca, pelo menos na minha opinião. Eu vejo que os times pequenos do estado de São Paulo são mais fortes do que os pequenos do estado do Rio. No Campeonato Carioca, além dos times que estão na primeira divisão, a gente vai ter ali o time mais forte, como o Volta Redonda, que está na terceira divisão, quase subiu nos últimos 2 anos, mas ainda assim a gente está falando de times da primeira divisão contra um time da terceira divisão. Já no Campeonato Paulista a gente tem times da segunda divisão e da primeira divisão, e é um campeonato tecnicamente mais forte e financeiramente mais forte também. Eu acho que se o Campeonato Carioca continuar nesse ritmo, a gente vai ter que achar uma alternativa para fazer com que ele fique mais atrativo, talvez diminuir o campeonato ou criar uma maneira de investir nos clubes menores, porque da maneira como está funcionando hoje, eu acho que o campeonato não tem mais muito futuro. A gente começa a assistir realmente o Campeonato Carioca quando ele chega ali na semifinal, onde a gente vai ver provavelmente os 4 grandes, ou 3 dos grandes e um azarão ali dos clubes pequenos, como foi o Volta Redonda no ano passado. Mas deixa aqui a sua opinião, me fala o que você acha do Carioca, dos campeonatos estaduais de modo geral. Eu não sei se você assiste, eu tento fazer um esforço às vezes para acompanhar, mas alguns jogos são tecnicamente muito ruins de assistir, e na maioria das vezes, quando a gente vê um time grande jogando contra um time pequeno, por exemplo, a gente vê um Flamengo e Português, um Flamengo e Bangu, por exemplo, a gente já entra no jogo com a sensação de que a gente vai ver o Flamengo atropelar o Bangu, por exemplo, como o Fluminense fez ontem com o próprio Bangu. Então isso vai tirando um pouco o atrativo do campeonato, vai tirando muito da competitividade e passa a ser um campeonato protocolar e que mais parece uma pré-temporada do que um campeonato realmente sério. Deixa aqui sua opinião, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.